Olá, muito boa tarde. Band Cidade está começando. Hoje é terça-feira, dia 14 de março. Como é que estão as coisas por aí? Espero que bem. E o tempo na sua cidade, hein? Por aqui, região de São José dos Campos, amanheceu bem fechado, nublado em algumas cidades. Você está vendo aí imagens ao vivo de São José. Está fazendo 24 graus, o sol nem aparece e tem muita nebulosidade, com previsão de chuva. Temporal para hoje e chuva para os próximos dias, tá? Lembrando a você que o Band Cidade também está ao vivo no portal bandvale.com. Vamos até a 1h da tarde. Bem, pessoal, vamos começar o Band Cidade de hoje falando de coisa boa, de emprego. Olha só essa expectativa. A Prefeitura de Taubaté divulgou que há uma negociação para retomar as atividades econômicas da área onde funcionou a fábrica da Ford na cidade. Quem deve se instalar por lá no local é a CSN, que é a Companhia Siderúrgica Nacional. A empresa confirmou que tem sim a intenção de ocupar a área, mas não deu detalhes. O terreno onde funcionava a fábrica da Ford em Taubaté tem cerca de 1 milhão de metros quadrados de área e, após a montadora fechar as portas em 2021, foi adquirido por uma construtora de imóveis. Em novembro do ano passado, o jornalismo da Band Vale divulgou com exclusividade a possibilidade da instalação da CSN no espaço. Agora, o prefeito da cidade, José Saldi, garante que a negociação para o início das atividades da Companhia Siderúrgica Nacional está avançada. Há sim uma perspectiva boa de agora, em abril, já começarem os trabalhos, né? Essa fusão está no CAD, que aí é esse conselho de administração que vai fazer se podem ou não fazer essa fusão. É lógico que a gente está vendo que não é um negócio nada do outro mundo, mas que vai ser importantíssimo. E ali eles vão construir mais 3 galpões, tem uma bela de uma construção para fazer. São 3.500 empregos aproximadamente que eles tendem a colocar. Isso vai fazer a diferença para a nossa cidade. Nesta manhã, em entrevista ao repórter Luiz Eugênio Silva, no Bora São Paulo, o vice-governador do estado, Felício Ramute, falou sobre as tratativas, que são acompanhadas pela Secretaria Estadual de Desenvolvimento Econômico e as medidas tomadas para evitar a desindustrialização no Vale do Paraíba. O estado tem acompanhado, sim, através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, nosso secretário Jorge, e novas perspectivas vêm por aí, né? A gente tem muitas outras notícias em relação à nova industrialização e nós vamos estar atentos. Nós não podemos mais deixar de lado essas questões fiscais. Ao longo dos últimos anos, o estado de São Paulo perdeu muitas empresas para Minas, para o Espírito Santo, e agora nós não vamos deixar isso acontecer. A CSN, por outro lado, não deu detalhes sobre o processo, mas admitiu que tem interesse na área. A companhia afirma ainda que aguarda a negociação e aprovação dos órgãos regulamentadores. Daqui a pouco a gente informa mais sobre o Vale do Paraíba, principalmente São José dos Campos, que tem novidade hoje, tá? E olha só essa história, imagens de câmera de segurança de uma loja no centro de São José dos Campos registraram isso aí, ó, um furto praticado por um idoso. Ocorreu nesta segunda-feira. Após entrar no estabelecimento que vende salgados na Avenida Marechal Floriano Peixoto, o homem se aproxima aí do caixa e ao ver que não tem ninguém olhando, olha só isso, pessoal, ele pega o celular que está em cima do balcão e vai embora. O gerente da loja diz que vai fazer o boletim de ocorrência nesta tarde, mas está aí então o idoso que praticou esse furto e ninguém percebeu, só depois com as câmeras de segurança. E olha, o DEIC de São Paulo continua investigando o caso do adolescente de 17 anos que planejava um atentado a uma escola de São José dos Campos. Ontem ele foi internado em uma clínica psiquiátrica por decisão dos pais do garoto que, segundo o advogado da família, sofre transtornos psicológicos. O adolescente de 17 anos que mora em São José dos Campos foi rastreado por uma agência de segurança americana. Ele teria trocado mensagens pela internet e planejava um atentado à escola estadual onde estuda no bairro Altos da Vila Paiva. Após a interceptação da conversa, as autoridades americanas informaram as autoridades brasileiras de segurança e foi desencadeada uma operação. No último domingo, o adolescente foi conduzido para depoimento no DEIC de São José dos Campos.
O celular dele e objetos como touca e canivete foram apreendidos. O caso segue em investigação pelo DEIC de São Paulo. E olha, pessoal, também prestou depoimento um adolescente de 17 anos que teria rateado, a internet no celular para esse jovem de São José dos Campos. A operação ainda teve desdobramento em Caçapava, onde um jovem de 13 anos foi supostamente identificado, também planejando atentados a outra escola da cidade. E olha, atenção motorista para essa notícia que está publicada no portal bandvale.com. Vamos para lá dar uma olhadinha. São os túneis da Serra da Tamoios que serão interditados a partir das 10 horas da noite para manutenção de equipamentos, tá? E serão liberados para o tráfego às 6 horas do dia seguinte, da manhã. A medida já ocorre toda quarta-feira e agora essa interdição passa a valer também às terças. Fiquem então ligados motoristas que utilizam a rodovia dos Tamoios nesses 2 dias, então terça e quarta, o tráfego é feito pela Serra Antiga. E olha, eu falei para você que tem mais novidades na nossa região, é a inauguração de um centro de pesquisa em engenharia para mobilidade aérea, no ITA, que é o Instituto Tecnológico de Aeronáutica em São José dos Campos. E o repórter Luiz Eugênio Silva está acompanhando desde cedo essa movimentação, que conta inclusive com a participação aí de autoridades como o governador Tarcísio de Freitas. É isso aí, Eugênio, conta pra gente então as novidades. Boa tarde para você. Boa tarde, Sandra. Boa tarde também a todos que nos acompanham. Nós estamos aqui bem em frente ao CPE, que é o Centro de Pesquisas e Engenharia para a Mobilidade Aérea do Futuro. Por que futuro? De acordo com o que foi trazido aqui pelos líderes do Centro de Tecnologia aqui da nossa região, participaram, além do DCTA, também do próprio ITA, onde nós estamos em frente agora, onde o CPE foi montado aqui dentro do ITA, falaram a respeito das tecnologias que serão estudadas aqui. Um dos principais focos é a baixa emissão de poluentes nas aeronaves para o futuro. Esse centro também vai focar, Sandra, nas tecnologias autônomas. O governador falou, inclusive, fez uma brincadeira até com aquele desenho antigo, os Jetsons, das naves, que a gente vai usar aeronaves como se fossem carros, né, no transporte. Eles estão realmente focados em fazer isso acontecer e o CPE é um dos centros que vai fazer isso acontecer aqui na nossa região. Também se orgulha da nossa região, falou do quão é importante São José dos Campos estar à frente dessa tecnologia, já que aqui é um dos principais centros de tecnologia aeroespacial do planeta, e nós seguimos acompanhando mais detalhes ao longo da programação e também no nosso portal bandvale.com. Sandra, volto com você. Obrigada, Eugênio, pelas suas informações. Ele continua por lá, acompanhando, inclusive, a fala das autoridades. Informações completas, então, no nosso telejornal, a partir das 4 horas da tarde no Vale Urgente. Obrigada, Eugênio. Bom trabalho para vocês. Pessoal, vamos fazer primeiro intervalo aqui no Band Cidade. Na volta, você vai ver o seguinte, como é que fica o tempo na sua região. E ainda isso daqui, olha só, a preocupação da Defesa Civil, que monitora as águas do rio Paraitinga. O rio já transbordou e invadiu as ruas da cidade. Os detalhes depois do intervalo. Band Cidade, primeira edição. Voltamos com o Band Cidade para falar sobre uma reunião entre representantes do Ministério Público e da Prefeitura de Taubaté nesta tarde, que deve decidir sobre a desapropriação de uma área da Universidade de Taubaté, a Unital, na conhecida Praça da Eletro, justamente para a construção do novo Paço Municipal. O MP já havia pedido na semana passada a suspensão do decreto que determinava a mudança da sede da administração pública. Confira. De acordo com o MP, a Unital, dona do prédio, teve uma queda de arrecadação grande durante a pandemia e a venda de um imóvel desse porte seria prejudicial financeiramente para a entidade. A Universidade de Taubaté pede um valor de 55 milhões de reais para a compra. Já a Prefeitura diz que aguarda um laudo de 13 imobiliárias para definir o valor de mercado. As imobiliárias da cidade é que vão lá e dizem quanto realmente vale aquela locação, entendeu? Ou aquele imóvel. Tudo parte dessa primícia. E aí estava tendo estava muito destoado aquilo que a universidade tem como valores e aquilo que o mercado passou para nós como valores. Então, para não acontecer dela ter prejuízo, a melhor forma é a compra pelo valor que ela hoje precisa. Então, nós estamos indo realmente na linha que o promotor acha que é importante. Hoje a Prefeitura de Taubaté funciona neste prédio aqui no Palácio do Bom Conselho, bem perto da Avenida Tiradentes.
Mas a ideia de mudar de local já é um plano antigo da prefeitura da cidade. Tanto que, há algum tempo atrás, a prefeitura chegou a fazer uma solicitação ao governo do estado de São Paulo para a abertura de uma linha de crédito para a construção de uma nova sede do Poder Executivo na cidade. Com a oportunidade de alugar o prédio lá da Praça da Eletro, esse plano foi descartado até o momento pela prefeitura. Ali tem 8 mil metros quadrados. Hoje, para você ter toda a prefeitura, você precisaria de 11 mil. Só que desses 11 mil é com papel. Nós temos uma prefeitura hoje que é essencialmente com papel, nós estamos tirando o papel dela. Então, nós temos sala desse porte só lotada de papel, que elas não irão. Nós vamos com uma prefeitura sem papel. Então, os 8 mil metros é quase que certeza que dê tudo certo, vai atender sem a gente crescer nada, gastar nada. E tem novidades, então, a partir de hoje no Band Cidade segunda edição. A Unital informou que não tem interesse na venda deste imóvel, que enviou, inclusive, para a Prefeitura de Taubaté há cerca de 40 dias uma minuta de contrato com os termos e valores para a locação do espaço e segue, então, aguardando a resposta, tá? O valor de aluguel não pode ser inferior a R$ 204 mil mensais, informou, então, a Unital aí em resposta a essa reportagem. Pessoal, vamos agora para aquele momento que você aparece aqui no nosso telão, né? São as mensagens do WhatsApp. Conta pra gente aí direto da sua cidade através do WhatsApp 997168021. Vamos lá para o telão. Quem está com a gente hoje? O Josué de Taubaté. Boa notícia, a instalação da CSN aqui na região. Taubaté está necessitando recuperar as vagas de emprego que foram fechadas. Concordo com você, Josué. A gente espera realmente que venham muitos empregos, né, para Taubaté. Está precisando, inclusive, para ocupar a fábrica da Ford. Olha que bacana, né? Tem mais gente com a gente participando. O Everaldo de Caçapava, na rua Sargento Geraldo Berti, são 3 postes seguidos que estão com as lâmpadas queimadas. Já fizemos reclamações e ninguém toma providência. A minha irmã foi assaltada, olha que perigo, no local na semana passada. Quer dizer, insegurança, né? Everaldo, a gente foi atrás de uma resposta para você e a Prefeitura de Caçapava informou que localizou sim esses 3 postes sem iluminação que você citou aí pra gente e que está prevista, inclusive, uma manutenção para essa semana. Então, se acompanha aí, confere. Se não acontecer, você manda a resposta aqui pra gente de novo, que a gente tenta te ajudar, tá bom? Tem mais gente participando aqui no WhatsApp do Band Cidade? É o Ricardo de São José dos Campos, na rua Crato, no Parque Industrial. O pessoal da Prefeitura veio arrumar alguma coisa nesse local. Na hora de asfaltaram muito ruim e agora saiu um baita buraco no local, está horrível, é uma vergonha. Ricardo, ele mandou aqui a foto pra gente, inclusive são 2 buracos, a gente vê aí que já surgiram, né, com o asfalto que cedeu. Realmente o serviço não foi bem feito, a gente vê pela foto aí que ele mandou pra gente e tem até ali uma sinalização para não ocorrer mais acidentes, que esse é o principal problema aí dessa rua também, né? Olha, Ricardo, é o seguinte, a Prefeitura de São José dos Campos disse que nesse local aconteceu o deslocamento de uma manilha por causa do excesso de chuva e de galerias antigas. Segundo ainda o município, está na programação arrumar esse ponto de novo, mas um prazo não foi informado. Então, pelo visto, talvez essa cena tenha que durar alguns dias. Esperamos que não. A Prefeitura disse que vai arrumar e a gente aguarda, tá bom? E olha, deixa eu dar mais um recadinho para você. Atenção aí, amanhã é dia 15 de março e começa o prazo para entregar a declaração do imposto de renda, tá? Se você tem dúvida, muita gente tem, né, sobre esse assunto, então aproveita e manda aqui para o nosso WhatsApp que aparece na tela para você, que amanhã, aqui no Band Cidade primeira edição, vai ter um especialista esclarecendo a sua dúvida. Aproveite, pessoal, anote aí o telefone então do WhatsApp, 997168021. Não esqueça de mandar o seu nome e a sua cidade, tá? E claro, a sua pergunta, que a gente ajuda aí a entender melhor esse processo para você, que não é fácil, né? Participe com a gente. Olha, e desde ontem a Defesa Civil monitora o nível do rio Paraitinga, que já está em 4,13 metros acima do leito. A expectativa ainda é que chegue a 4,5 metros. Olha, a água já ocupa as vias embaixo da passarela e das esquinas entre o Parque Linear e o Mercado Municipal. Agora sim, olha, orientação ainda é que os moradores das ruas Ailton Rangel Pressoto, Benedito Pião Sobrinho, Abraão Abdala, Capitão Antônio Carlos, Monsenhor Inácio Gioia,
Coronel Manuel Bento e Engenheiro Pedro Pereira Rio Branco que ergam os móveis ou, se necessário, saiam realmente das residências com os documentos, medicamentos e pertences mais importantes. Tá aí, então, o recado para você, morador de São Luís do Paraitinga, da Defesa Civil. E nesta terça-feira, a Defesa Civil de Pindamonhangaba segue com os trabalhos para diminuir os estragos causados pelas chuvas nos últimos dias. Nesta segunda-feira, o acumulado foi de 58 milímetros, segundo a estação da Polícia Militar. Foram registrados deslizamentos de terra, quedas de muro, de passarela e de árvores e alguns pontos de alagamentos em alguns bairros. Os mais afetados foram o Jardim Cristina, Feital e Mandu, além da rodovia Doutor Caio Gomes Figueiredo, tá? Choveu muito, aliás, na cidade nesse domingo, a gente acompanhou, mas os maiores prejuízos foram registrados ontem mesmo, na segunda-feira. E será que chove hoje na sua região, nessa terça-feira? Quem tem essa resposta para dar é a Amanda Souza. Conta aí pra gente, Amanda. Boa tarde para você. Olá, muito boa tarde, Sandra. Boa tarde a todos que nos acompanham. A terça-feira amanheceu com muita presença de nebulosidade. A imagem de satélite mostra a formação de nuvens sobre o estado de São Paulo e a chuva continua. Durante esta terça-feira são esperadas pancadas desde a Serra da Mantiqueira até o litoral norte de São Paulo. Ainda não se descarta o risco de chuva expressiva na região, mesmo que de forma mal distribuída. Hoje os maiores acumulados devem ser registrados principalmente em áreas da Serra da Mantiqueira, porque a chuva mais concentrada está localizada no sul de Minas. Então essa chuva pode avançar um pouquinho até a Serra da Mantiqueira, não se descarta o risco de algum transtorno. Temperatura máxima hoje de 24 graus em Lagoinha, 27 graus em Potim, 21 em Campos do Jordão, 27 graus em Ilhabela. Em São José dos Campos também chove, mesmo que em forma de pancadas. Hoje temperatura ainda amena, máxima de 26 graus, mas a temperatura volta a subir nos próximos dias. 27 na quarta, 28 graus na quinta-feira. Falando do litoral norte de São Paulo, o mar ainda fica um pouco agitado, com ondas de 1,5 metro de altura e ventos de até 45 quilômetros por hora. Vamos para mais uma pausa aqui no Band Cidade, hora depois do intervalo. Confira os preparativos para a Páscoa em Campos do Jordão. É rapidinho, pessoal, até já. Voltamos com o Band Cidade para falar sobre essa época mais doce do ano, que está chegando, na verdade, né? As cidades da Serra da Mantiqueira também já se preparam para receber os turistas. Muita gente visita Campos do Jordão na época por causa da grande variedade de chocolates artesanais. São esperados 300 mil visitantes neste período de Páscoa. Há poucos dias da mudança de estação, as árvores começam a ganhar a tonalidade do outono e as ruas de Campos do Jordão já estão com mais movimento. São pessoas que vêm em busca de curtir o clima mais frio da cidade. Eu gosto do friozinho que tem aqui, que no Rio é muito quente, né? Da gastronomia também, que é muito bom. E dos passeios, que são bem interessantes. O calor que está lá embaixo, vim para aqui para me sentir um friozinho, é bem gostoso. A expectativa é que este ano 300 mil pessoas passem por Campos do Jordão no período de Páscoa. Para aproveitar o clima, muita gente já começou a procura pelos hotéis da cidade. Este espera uma ocupação de 90%. Pela procura, a gente já tem um termômetro de como vai ser a Páscoa. Então essa procura está bem grande, então isso deixa essa sensação bem positiva em relação ao hotel, em relação ao movimento que a gente vai ter da Páscoa. Eles até preparam uma programação diferente para atender as famílias que procuram um local para curtir o feriado. A gente coloca doces que tem uma relação com a Páscoa, muda o cardápio do almoço e do jantar do restaurante, porque a gente começa a adaptar o hotel justamente para essa temporada de Páscoa. Otimismo para os hotéis e para o comércio, que espera aumento nas vendas de 15% no período. Nós vamos ter 3 feriados seguidos, né? A Páscoa, 21 de abril, 1º de maio. Então a expectativa já é de início de temporada mesmo, e nós convidamos a todos aí que queiram vir ter uma experiência em Campos do Jordão nessa época, nessa estação do outono, e são todos sempre muito bem-vindos. E para que os turistas tenham uma experiência diferente nesta época,
Pontos turísticos da cidade, como o Parque do Capivari, vão receber em alguns dias uma decoração especial. Dia 31 é a inauguração dos enfeites que a gente vai espalhar pela cidade toda tematizada para a Páscoa. E a partir do dia 7, no dia 8 e no dia 21 e 22 vão ter as apresentações com a Estrada de Ferro, com a Maria Fumaça, que vai estar puxando aí uns trens tematizados. E por falar em Páscoa, um dos principais atrativos de Campos do Jordão é o chocolate. A produção dos ovos nesta fábrica começou em fevereiro e já está a todo vapor. A expectativa é de aumento de 10% a 20% nas vendas este ano em comparação com o ano anterior. A procura do pessoal já está sendo grande, o pessoal está ligando, estão perguntando, querendo saber de valores também. Para dar conta da produção de pelo menos 3 toneladas de ovos, os funcionários já trabalham mais horas por dia. E para a Páscoa, a loja, que já se tornou um ponto turístico, prepara ainda muitas novidades. Só de ovos, são 40 tipos para deixar os amantes do chocolate com água na boca. Como a gente é uma fábrica artesanal, então eles procuram muito os nossos ovos trufados. Nossos kits, as nossas cestas também, que a gente monta uma cesta bem legal. Beatriz veio de Fortaleza, no Ceará, e não resistiu. Já garantiu os presentes de Páscoa. Todo mundo esperando receber chocolate, né? Não vou decepcionar o pessoal que está lá. É isso aí, Beatriz. Olha, chocolate não tem erro. O pessoal adora. Não tem coisa mais gostosa, né, pessoal? Quem não gosta de um doce, de um chocolate? E assim a gente termina o Band Cidade de hoje. Olha, outras notícias da nossa região, você confere, você sabe, às 4 horas da tarde no Vai Urgente e também no Band Cidade, segunda edição, a partir das 10 para 5.